Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Ventura, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou fazer o meu primeiro desabafo. Se você aí tem algum preconceito com quem não conseguiu amamentar o filho, pode parar o vídeo por aqui, porque esse conteúdo não é para você. Agora, se você quer saber o motivo que me levou a dar a fórmula para o meu filho, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você aí também passou por isso, se você está dando fórmula para o seu bebê, ou deu fórmula, ou passou por alguma coisa e passou por tudo isso, por alguma dificuldade, mesmo assim conseguiu dar o seio, o leite materno para o seu filho, deixa aqui nos comentários. E aproveitando, eu quero pedir para você aí se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like. Só assim vocês vão me ajudar a gravar cada vez mais vídeos. Eu sempre tive um sonho de amamentar quando eu tivesse um filho, mas eu nunca imaginaria a dificuldade que eu iria enfrentar. E se você aí quer me acompanhar ainda mais, é só me seguir lá no Insta, que é @ThalitaVentura10. E para começar, eu vou contar para vocês como foi o meu pós-parto. Aliás, eu gravei um vídeo contando tudo sobre o meu parto. Eu vou deixar aqui no card se você ainda não assistiu. Depois que o Azaf nasceu, eu fui para o quarto de observação e lá eu fiquei de 2 às 3 horas. Fiquei só eu e o Azaf. Tinha mais grávidas lá que tinham acabado de ganhar o bebê e lá nós ficamos, eu e o Azaf. Lá eles deixaram o Azaf comigo, mais corpo a corpo, assim. Ele ainda não tinha tomado banho, ele tava sem roupa nenhuma, tava comigo. E lá mesmo já colocaram ele no meu seio para poder amamentar. Eu percebi que ele tava com um pouquinho já de dificuldade de pegar, só que eu achei que era por conta da minha posição, que eu tava de lado. As enfermeiras pediram para eu ficar de lado para que o Azaf ficasse encostado em mim. E lá eu fiquei, e durante 2 a 3 horas eu fiquei deitada. Aí quando foi 11 horas mais ou menos, daí eu levantei, eu tomei um café e logo eu já ia descer pro quarto, onde eu iria ficar lá até ter alta. E o meu marido ainda não estava comigo. Aí passou esse tempo, eu fui pro quarto. Daí onde tinha mais grávidas também que já tinham ganhado nenê. E eu fiquei lá no quarto. E o Azaf iria tomar banho só depois ou melhor, ele iria tomar banho, era 1 hora mais ou menos da tarde, depois do almoço. Aí meu marido chegou e ficou lá comigo. E ele era bem bonzinho, o Azaf. Inclusive ele é bonzinho. E lá ele ficou. Aí logo ele começou a chorar, ele acordou. E eu fui colocar ele no meu seio para poder amamentar. Só que ele pegava um pouquinho, soltava. Até então eu tava tranquila. Eu achei que ou ele que não queria, não tinha passado nada pela minha cabeça. Aí meu marido ficou lá comigo e eu passei a tarde lá. Ele chorava um pouquinho, eu colocava ele no peito, ele dava umas sugadinhas e já soltava. Ele não tava pegando no seio e ficando assim tempo. E nisso eu via que os outros bebês estavam sendo amamentados, as mamães colocavam no seio, conseguia dar mamar. E foi assim que eu comecei a perceber que eu estava com um pouco de dificuldade, que ele não estava conseguindo. Daí eu achei que era eu que não estava conseguindo colocar do jeito certo. Aí, a primeira noite, eu fiquei sozinha. Eu falei pro meu marido, ele passou a tarde toda comigo. E eu falei pro meu marido que ele podia vir pra casa pra descansar. E eu fiquei sozinha lá. Ele dormiu até, acho que meu marido foi embora umas 10 horas da noite. 10 e meia. E eu fiquei. E eu achei que ia ser tranquilo, ia ser de boa. Durante o dia, ele não tinha se alimentado muito bem, que ele ficava só um pouquinho no seio e já dormia. Quando deu horário assim que as outras mães começaram a dormir, os bebês também, e eu fiquei com ele. Daí eu coloquei no bercinho que ficava do lado assim, né, da gente, e lá eu fiquei. Daí ele não ficava no bercinho, ele começava a chorar, e daí eu comecei a ficar desesperada, não sabia o que fazer. Tinha uma outra mãe do meu lado com o bebezinho que começava a chorar também, só que ela pegava o bebê e colocava no peito e conseguia amamentar. Eu pegava o Azaf, tentava colocar, e nada. Ele pegava um pouquinho, dava umas 3 sugadinhas e soltava. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu não tava conseguindo amamentar, e daí ele chorava, ele não dormia, ele chorava.
não aparecia nenhuma enfermeira para me ajudar. Até então eu nem pedi naquela noite, porque eu achei assim, ainda não tinha percebido o tamanho da dificuldade que eu tava. E eu fiquei com ele no colo, não deitei, fiquei a madrugada inteira com ele no colo, sentada na cama, porque não podia deitar com ele lá na cama, né? Que as enfermeiras falaram que não podia, porque era perigoso, né? Deitar e dormir. E eu fiquei sentada na cama, estava com dor já, né? Por mais que eu tive parto normal, eu não consegui descansar, não consegui ficar deitada. Eu já estava com muita dor e eu tive que ficar com ele no colo, sozinha, enquanto estava todo mundo dormindo. Eu ficava com ele no colo e eu percebia que ele estava com fome. Eu não conseguia dar o peito para ele. Acho que de tanto que ele não conseguia pegar, que ele pegava, dava umas 2 sugadinhas, ele não rejeitava, ele não conseguia, colocava a boquinha e não conseguia, porque a boquinha dele é muito pequenininha. Aí nisso que começou a machucar o meu seio, só que mesmo assim eu tava tentando. Aí eu fiquei a madrugada inteira com ele, inteira. Aí quando foi 7 horas da manhã, meu marido chegou, eu tava sentada na cama, do jeito que eu tinha passado a madrugada inteira com ele. E eu tava sentada na cama. Durante a madrugada eu trocava, achava que era dor, tentei fazer de tudo. Tirei o macacão o primeiro macacão que ele colocou, coloquei outro macacão, tirei toda a roupa dele, troquei a roupa e nada. Nisso foi que amanheceu. Aí meu marido chegou às 7 horas da manhã e viu o jeito que eu tava. Aí só assim eu consegui tomar um banho e consegui descansar um pouco enquanto ele ficou com a Zaf. Enquanto eu consegui descansar um pouquinho, meu marido ficou com a Zaf e ele também conseguiu descansar, ele dormiu, porque ele passou, querendo ou não, ele passou a madrugada inteira também acordado e com fome, e a todo momento vinha médico, examinava. Como era 7 horas da manhã numa sexta-feira, que eu ganhei o Azaf numa quinta, e a troca de turno era 7 horas da manhã, meu marido chegou e vinha médico, como trocava de médico, vinha médico, e perguntava um monte de coisa, e examinava, e foi assim. Aí perto do almoço, mais ou menos, que daí foi o banho dele, né? Ele já despertou. Aí, como todas as mães tinham que colocar o bebê para mamar, vinha uma que o primeiro banho dele foi a enfermeira que deu. Falava que já podia dar mamar e tal. E eu tentava colocar, porque eu ainda não imaginava a dificuldade que eu estava tendo. Ele tomou banho, aí ele ficou acordado e eu tentei de novo dar mamar, eu tentava dar mamar e nada nisso foi indo. E ele começava a chorar, ele não dormia muito bem, de fome, né? E eu fui tentando colocar no peito, e nessas tentativas começou a machucar, começou a ficar dolorido, sensível. Eu sabia até o jeito que eu colocava, o jeito que eu pegava na mama, e eu tentava. Eu falei, mas meu Deus do céu, o menino não tá... Eu percebi que ele não tava mamando, ele tava começando a ficar com fome. E eu comecei a ficar desesperada, eu não sabia o que fazer. E eu não tinha perguntado para nenhuma enfermeira até então. Me trataram bem até aí, tava tudo bem. E meu marido ficou durante a tarde comigo na sexta-feira. E ele começou a ver a dificuldade, o bebê chorando de fome. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí começou a vir as enfermeiras, tinha que fazer um exame no Azaf, perguntava as coisas pra mim, dava medicamentos. E daí eu comecei a conversar com as enfermeiras, a falar. Aí cada enfermeira que eu falava, eu já percebia que ele estava com muita fome e eu precisava dar uma mamar para ele. Cada enfermeira que eu falava vinha e falava, não, você tá colocando, ele tá fazendo a pega errada, você não tá sabendo colocar, você não tá sabendo dar. Elas vinham, examinava, colocava ele e no que ele pegava, elas iam embora, só que como eu falei no começo do vídeo, ele dava umas 3 sugadinhas no máximo e soltava. Aí eu começava a deixar, mesmo doendo, eu começava a deixar, porque eu achei que era normal, né? Ele
de começo assim, machucar desse jeito. Só que começou a machucar muito, 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 muito. E ficou muito dolorido, muito, gente, muito, muito, muito. E era uma dor insuportável, insuportável mesmo. Parecia que eu ia desmaiar. Eu me segurava para não chorar lá perto de todo mundo. Meu marido do meu lado, até achando que eu, sei lá, que eu não tava querendo dar, que eu não tava querendo insistir, mas só eu sabia a dor que eu tava sentindo, gente. Era insuportável. As enfermeiras vinham e falavam, eu comecei a contar por cada enfermeira que vinha, que eu falava, né, porque eu precisava amamentar, porque ele tava com fome. Então eu pedi para cada enfermeira que entrava no quarto, eu pedi ajuda, elas vinham, daí que elas começaram a colocar. Elas não me trataram mal, mas eu achei elas todas que foram lá, eu achei muito invasiva, porque chegavam, não me perguntavam nada, eu falava, eu já tava quase chorando para elas. Elas não me perguntavam nada, já pegava, do jeito que pegava no meu seio, já apertava, já colocava ele a boquinha dele lá, e eu quase chorando na frente delas. Do jeito que elas colocavam, elas viravam a costa, saíam, não se preocupava, parecia que não era um ser humano ali. E o erro era sempre meu, que eu não conseguia, que eu tava eu tava fazendo o jeito errado, pegando no seio errado, e eu tinha que colocar na boca dele de qualquer jeito, porque ele tava com fome. E eu tinha que colocar na boca dele porque ele tava com fome e ele precisava se alimentar. E a frase que eu mais ouvia de todas as enfermeiras: se tá doendo é porque tá errado. Elas falavam isso, iam com tudo no meu seio, não fazia nenhuma massagem, nada, não me perguntavam nada, pegava no meu seio, apertava mesmo, apertava o seio e colocava na boca dele. E nisso foi me machucando, e eu fui pegando trauma daquelas enfermeiras, gente do céu. Fui pegando trauma. Eu fiquei 2 dias no hospital, 2 dias. Se o meu filho mamou, acho que o quê? 15 ml, foi muito. Então, praticamente, meu filho passou fome esses 2 dias lá no hospital. E foi. Aí até que foi no sábado. No sábado que era para eu ter alta, que daí ele foi tomar banho. Como ele nasceu bem miudinho, eu fiquei com muito medo de dar banho nele. Aí foi uma enfermeira lá, nisso já tinha passado, acho que muitas enfermeiras, não sei nem quantas enfermeiras, mas se foi umas 10 enfermeiras, gente. Passaram lá e fazia isso. Aí no sábado, que era para eu ter alta, tinha que dar banho no Azaf, e já não era enfermeira mais. Só que ele era muito pequenininho, ele é pequenininho, agora que ele deu uma esticadinha. Eu fiquei com medo, eu não tava nem querendo dar banho nele lá no hospital. Eu queria dar banho aqui em casa, que minha mãe tava aqui. Ela iria dar o banho, eu iria aprender aqui os dias que ela ficasse, ia ter mais segurança de dar o banho aqui. Foi uma enfermeira que já era mais um pouco de idade. Ela deu banho, se ofereceu para dar banho, uma enfermeira boa. Depois do banho, ela também falou que era para colocar ele para ele mamar. E eu falei a dificuldade que eu tava tendo, e tava muito doendo meu seio, muito. Eu tinha até medo de colocar ele para mamar, com a dor que eu tava tendo. Só de encostar o sutiã tava muito dolorido. Como todas as enfermeiras, ela também falou: se tá doendo é porque tá errado, porque ele tá pegando errado. E essa enfermeira quis me ajudar. Aí foi a primeira enfermeira que eu não deixei tocar em mim. Que eu falei: não, sai daqui, não vai pôr, tá muito doendo. Tanto que eu não consegui colocar, não dei o mamar pra ele. Sábado eu não dei o mamar pra ele. Aí eu fiquei lá esperando a alta. Aí veio a pediatra, por último, depois de ter passado por essas quase 12 enfermeiras que me machucaram, fizeram tudo que quiseram lá nesse sentido de amamentação. Veio a pediatra, foi a única que eu expliquei, que eu conversei, que eu contei tudo que tinha acontecido, tudo que as enfermeiras tinham feito. Aí que a pediatra conversou comigo, ela veio, a única que me explicou, pediu para ver a minha mama, fez uma massagem antes de tentar colocar o Azaf para mamar, fez a massagem na mama, me deixou mais segura. Daí eu deixei ela fazer o teste. Aí ela
mesmo ela tentando assim, doeu um pouco, só que foi um pouquinho mais tranquilo, porque ela tinha feito uma massagem antes, e ela foi um pouco mais com calma, porque eu falei tudo o que tinha acontecido. E ela foi um pouco mais com calma. Daí ela colocou, ele quase não quis muito pegar ele. Daí nesse momento ele meio que rejeitou. Aí ela deixou, ela não insistiu muito, ela deixou. Até falou, talvez ele não... Ela até falou que ele poderia não estar com fome lá no momento. E ela deixou, ela falou, tenta em casa. Só que ela conversou comigo, explicou, ela falou, não desista, não tire ele do seio, não desista, que é assim mesmo, vai tentando. Aí ela passou, falou comigo... E depois disso eu continuei tentando, mesmo com muita dor, eu continuei tentando colocar ele para amamentar. Ele chorava, ele se irritava porque ele também não conseguia e eu não estava aguentando a dor. Aí, resumindo, a gente teve alta, eu vim para casa. Pessoal, o vídeo ficou muito longo e eu resolvi fazer em 2 partes. Essa primeira parte eu contei tudo o que aconteceu no hospital. E assistam o segundo vídeo, que vai ser a continuação da minha saga amamentação em casa.